Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores votam em segunda discussão o projeto sobre o plano de cargos e salários de profissionais da educação. CPI que apura denúncias de maus tratos no zoológico tem mais uma reunião. A comissão fará uma vistoria técnica no Zoológico do Rio para apurar as denúncias que foram feitas. Os animais estariam deprimidos e estressados por causa da obra de modernização realizada no zoológico desde o ano passado. E no Dia do Coração, a nossa reportagem foi às ruas para ouvir os cariocas. Será que eles estão adotando hábitos mais saudáveis? Eu faço uma caminhada, faço uma corrida. Eu faço atividade física, regularmente, cuido da alimentação, que eu acho que é o mais importante, inclusive, Boa alimentação, exercício periódico e torcida também, para Deus ajudar. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a sessão legislativa dessa terça-feira que discutiu o plano de cargos e salários dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. A repórter Simone Braga acompanhou. A sessão extraordinária desta terça-feira teve início com a votação e aprovação em segunda discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece normas, mecanismos e incentivos às atividades científicas, tecnológicas, de inovações e da economia criativa, visando o desenvolvimento sustentável do município. Os parlamentares rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Messina, com a coautoria de mais 33 vereadores, que dispõe sobre a conversão dos benefícios ou verbas suspensas pelo Executivo em ressarcimento às despesas para o desenvolvimento e aplicação do ensino remoto devido à pandemia. Os vereadores discutiram e aprovaram em segunda discussão o projeto de autoria do Poder Executivo que altera a lei que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Os vereadores parabenizaram a Comissão de Educação pela elaboração das 8 emendas consideradas importantes para o projeto. Durante a sessão, também foram aprovados vários projetos de lei em segunda discussão, entre eles o projeto de lei de autoria do vereador Carlos Caiado, que declara como área de especial interesse social a área da comunidade do Jardim Itaquê, no bairro de Santíssimo, e o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que inclui o encontro Correndo pelo Autismo no calendário oficial da cidade. O encontro é realizado no último domingo do mês de abril, em virtude da conscientização do autismo no mês de abril. O Núcleo de Vídeo Patrulhamento da Guarda Municipal já registrou mais de 23 mil ações contra desordens na zona sul da cidade. O trabalho, que tem mais de 3 anos e meio de funcionamento, sofreu adaptações em consequência da pandemia do novo coronavírus. O monitoramento remoto já faz parte do dia a dia da Guarda Municipal. Implantado como parte do Plano de Prevenção contra Pequenos Delitos e Arrastões nas Praias, elaborado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a GM tem acesso a 811 câmeras da Prefeitura para acompanhar diariamente o movimento nas praias do Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Em funcionamento desde janeiro de 2017, o Núcleo de Vídeo Patrulhamento da Guarda Municipal já atuou em cerca de 23 mil operações nesse período. São 80 câmeras voltadas ali na orla da Zona Sul para a faixa de areia para o calçadão, não é isso, inspetor? Perfeitamente. Com que objetivo? O objetivo é tentar, de alguma forma, auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade. As câmeras ficam patrulhando ali a orla e o calçadão em busca de pessoas que têm um comportamento que já foi traçado lá pelo núcleo, um comportamento padrão de quem comete delitos na orla. Toda vez que a gente se depara com uma pessoa ou um grupo de pessoas com esse tipo de comportamento, as equipes da ponta são acionadas para que fiquem acompanhando essa pessoa ou esse grupo, tá? E numa necessidade nós efetuamos até as abordagens. Esse acionamento é feito através de WhatsApp,
de rádio, né, de contato via rádio e através de um WhatsApp, em que estão a Polícia Militar, a Polícia Civil e os guardas municipais que atuam ali naquela região. Os agentes que atuam nas ruas contam com o suporte contínuo da equipe que monitora as câmeras. De janeiro de 2017 até agosto de 2020, o Núcleo de Videopatrulhamento já acompanhou 8.660 pessoas em atitude suspeita na orla da Zona Sul, realizou a abordagem de 191 suspeitos e prendeu 22 pessoas após flagrantes de crimes de roubo ou furto. Nós temos muitos flagrantes de roubo, furtos, né? E também atuamos em desordens, né? Agora, durante a pandemia, nós tivemos algumas pessoas que estavam ali em desacordo com as leis sanitárias, né, com as normas sanitárias atuais, e toda vez que se deparava com esse tipo de comportamento ali na orla, as equipes da ponta também eram acionadas para que fossem até o local para acabar com aquele problema de vigilância sanitária. Durante essa pandemia do novo coronavírus, a Guarda Municipal foi bastante acionada, inclusive pelo 1746 da Prefeitura, que também ligava ao Disque Aglomeração. Como é que foi o trabalho de vocês? Nós atuamos, né, com as denúncias da população. Essa denúncia via através do canal 1746 era transmitida para as equipes de fiscalização que saíam em campo para atuar nessas denúncias. Quais eram as principais denúncias? Estabelecimentos em desacordo com as normas sanitárias, aglomerações, festas, esse tipo de ocorrência. A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de trabalho dos guardas municipais que atuam no núcleo de videopatrulhamento. As escalas de trabalho foram alteradas, o espaçamento entre os agentes que atuam no monitoramento das câmeras foi aumentado, além do uso obrigatório de máscaras de proteção facial e disponibilização de álcool em gel. Atuamos nas desordens, não só nos delitos, mas também nas desordens. Estacionamento irregular, também auxiliamos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando a gente se depara com população de rua, né, em vulnerabilidade, então as equipes, através do COR, nós acionamos essas equipes para fazerem a abordagem dessas pessoas ali na região da Zona Sul. Então, são uma série de delitos e também de desordens em que nós atuamos. Muito bem. E qual é o procedimento quando há um flagrante? O núcleo de videopatrulhamento observa isso pelas câmeras. Sim. E aí? O ideal é que o flagrante não aconteça, é a prevenção, é que eu consiga acompanhar essas pessoas e evitar que elas cometam um delito. Às vezes, infelizmente, o delito ele acontece. Nós temos uma preocupação grande de acionar equipes, não só para a prisão do elemento que efetuou o roubo ou o furto, mas também para apoio à vítima. É fundamental, nesse momento, mandar uma equipe também para apoio à vítima. Até porque, quando se trata de turista, né, ele sofreu alguma agressão, roubo ou furto, ele volta para o hotel e, às vezes, nós temos lá a prisão, temos a res furtiva e não temos a vítima. Então é importantíssimo esse apoio à vítima e conversar com ele, orientá-lo para que ele procure, né, a delegacia mais próxima para poder realizar o registro. Nós damos todo esse apoio à vítima. E os moradores da cidade do Rio de Janeiro têm até esta quarta-feira para pedir abatimento do pagamento do IPTU por meio da nota carioca. Para pedir o desconto, o CPF do dono do imóvel residencial ou comercial deve estar identificado nas notas fiscais emitidas a partir de 1º de janeiro de 2018. O ISS correspondente à nota fiscal deve ter sido pago pelo prestador de serviço, isto é, por quem emitiu a nota fiscal com o CPF do comprador. O sistema de créditos da nota carioca indica que mais de 120 milhões de reais estão disponíveis aos contribuintes. Para conseguir o desconto, é preciso se cadastrar no portal www.notacarioca.rio.gov.br e informar o valor do crédito a ser abatido. A CPI que apura denúncias de maus-tratos contra animais no Zoológico do Rio realizou uma reunião nesta terça-feira. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na reunião da CPI do Zoológico, que tem como presidente o vereador Dr. Gilberto e como relator o vereador Rafael Luiz de Freitas, ficou decidido que no dia 13 de outubro a comissão fará uma vistoria técnica no Zoológico do Rio para apurar as denúncias que foram feitas. Os animais estariam deprimidos e estressados por causa da obra de modernização realizada no zoológico desde o ano passado.
Os vereadores também querem saber o motivo da morte da elefanta Carla e por que um tigre de Bengala foi sacrificado. Também participaram da reunião os vereadores Luiz Carlos Ramos Filho e Renato Cinco. Você vai ver no próximo bloco. No Dia do Coração, médicos alertam para o aumento das doenças cardiovasculares. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para quem não tem Bolsa Família. Um levantamento feito pela IPEA revelou que o benefício do governo federal aumentou em 132% a renda familiar nos domicílios mais pobres do país. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus começaram a surtir efeito no Brasil a partir do mês de março. Uma das ações de combate do governo federal foi a criação do auxílio emergencial de R$ 600 no mês seguinte. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que em agosto, cerca de 4.200.000 domicílios brasileiros tiveram esse benefício como uma única renda. Entre os domicílios mais pobres, essa ajuda financeira representou uma alta de 132% no orçamento. A Caixa Econômica começa a pagar a partir desta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para quem não está inscrito no programa Bolsa Família. O valor é de R$ 300. Esse valor será efetuado em conta digital e só depois será liberado para saque e transferência para outras contas. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem. No caso de mães monoparentais, a parcela será de R$ 600. No total, 27 milhões de brasileiros serão beneficiados. O calendário seguirá o mês de nascimento. Não está apto a receber quem possui menos de 18 anos, está em regime fechado, tenha recebido mais de R$ 28.500 no ano passado, tenha patrimônio superior a R$ 300 mil, ou que tenha arranjado emprego após a pandemia. O investimento do governo federal é superior a R$ 9 bilhões. A UERJ é uma das 7 instituições do Brasil selecionadas pela Unesco para participar de uma campanha pela erradicação do racismo no ensino superior. O projeto se baseia em conversas semanais que serão transmitidas pelo YouTube até novembro e foi batizado de Conversas para uma Educação Antirracista, dialogando com imagens. Os programas vão ao ar todas as quartas-feiras, de 6 da tarde às 8 da noite, na plataforma do projeto no YouTube. É um projeto da Cátedra Unesco de Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina e do Grupo de Pesquisa Cultura e Identidade no Cotidiano da Faculdade de Educação da UERJ. Serão 7 sessões até o dia 11 de novembro, com filmes fornecidos pela Unesco e curtas-metragens independentes, que serão sempre seguidos de um debate. Os participantes são alunos da graduação e da pós-graduação interessados em questões ligadas ao racismo, mas qualquer outra pessoa também pode participar. Para isso, basta apenas acessar a plataforma. Para a coordenadora do projeto, a antiga luta da UERJ contra o racismo foi decisiva na escolha da universidade. Eu acho que também pesou muito a história da UERJ, né, como instituição de ensino superior, e a sua implicação com as lutas antirracistas desde de muito tempo, né? A UERJ foi a pioneira no programa de ação afirmativa, política de cotas, né, nas políticas de ingresso das populações negras na universidade, né? Ela foi a primeira do Brasil. Então, eu acho que talvez isso tenha pesado. Quem poderia responder isso é quem nos escolheu, mas eu acho que isso teve um peso, teve uma importância também na hora da escolha, juntamente com esses 26 projetos, né, que foram contemplados.
Para os participantes do projeto, o racismo no ensino superior é apenas uma manifestação do racismo estrutural que existe na sociedade brasileira. Eu acho que a gente não pode esquecer que o racismo no Brasil ele é estrutural, né? Estrutural e estruturante, ele estrutura a nossa subjetividade. Então, a gente pode dizer, sim, que o racismo ainda acontece dentro do ambiente universitário, assim como ele acontece na sociedade de uma maneira mais geral. E é por isso que é necessário cada vez mais a gente enfrentar essas lutas, né, combater esse racismo estrutural no Brasil. E eu acho que a instituição, a universidade como instituição, é um lugar muito importante para essa discussão se dar, para essa discussão acontecer. Você podia dar um exemplo prático de como isso acontece no dia a dia da universidade? No dia a dia, com um estranhamento dessa população afro-brasileira que adentrou a universidade, posso falar da UERJ mais especificamente, desde 2003, e que trouxe para dentro dessa universidade seus conhecimentos, suas formas de ver o mundo, né? Sua estética, uma ética, e que às vezes há algum estranhamento com essas questões dentro da universidade, sim. Por que não? Né? O conhecimento que circula na universidade ainda é muito, embora a gente tenha esse espaço, embora esses estudantes estejam lá, ainda é muito eurocêntrico o conhecimento que circula na universidade, né? E a conversa sobre isso, a problematização disso é importante. Outra coisa, assim, nós ainda temos um contingente pequeno de professores, doutores, que são professores da universidade pública hoje. Então, eu acho que aí já é um lugar em que o racismo estrutural se manifesta, né? A falta de professores negros dentro da universidade pública, de uma maneira mais geral, não só da UERJ, como de outras universidades. Ainda somos poucos. E isso eu acho que é uma forma desse racismo estrutural se manifestar. O objetivo de tudo isso é estimular o debate sobre o racismo dentro das universidades e também levá-lo para fora do ensino superior. Isso, na verdade, está dentro de uma trajetória das minhas pesquisas e das pesquisas do grupo que eu coordeno, né? A gente já trabalha há mais de 20 anos com repertórios culturais das populações negras do Brasil, das populações afro-brasileiras, inclusive desenvolvendo projetos dentro da educação básica, da escola pública, inclusive da educação infantil também, porque eu acho que esse debate ele tem que começar o quanto mais cedo puder ser feito, né? Quanto mais cedo começar, é melhor. E a gente tem projetos desenvolvidos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos de apoio à escola pública, com a educação básica também. Inclusive, é um desejo nosso que os professores de educação básica participem das conversas. A gente gostaria que essas conversas estivessem sendo assistidas por professoras e professores em diversos cantos do país, pelos estudantes, né? Inclusive nossas alunas do curso de pedagogia, muitas são professoras na rede pública e rede privada do Estado, né? Então, isso já é um debate que a gente enfrenta já há mais de 20 anos nas pesquisas, no trabalho que a gente desenvolve. E no Dia Mundial do Coração, médicos alertam para o aumento das doenças cardiovasculares. Mas será que os cariocas estão adotando hábitos mais saudáveis? A nossa reportagem foi às ruas conferir. Ele não é o maior, mas é um dos mais importantes do corpo humano. Pode chegar a bater cerca de 60 a 100 vezes por minuto. Seus batimentos revelam quando o corpo está em repouso ou em ritmo acelerado. Um coração saudável pode bombear até 9.000 litros de sangue por dia. Mas para manter esse órgão vital para o corpo humano funcionando em plena forma, é preciso alguns cuidados, como hábitos de vida saudáveis. Pratico a caminhada. Eu praticava exercício físico, já fui atleta de karatê, mas ultimamente não estou praticando.
Mas sempre que possível, nas horas vagas, eu faço uma caminhada, faço uma corrida. E agora, em meio à pandemia, onde a gente se encontra isolado, mas em casa, então tem mais tempo para fazer essas atividades, não só apenas a questão física, mas a questão de alimentação também. Fazendo exercício, né, é sempre bom, né? Para longevidade, para não ter problema sério. Mas na medida do possível, nessa correria toda, a gente faz com uma boa alimentação, exercício periódico e torcida também, né, para Deus ajudar. Eu faço atividade física, né, regularmente, cuido da alimentação, que eu acho que é o mais importante, inclusive, né? É isso. E faço exames periodicamente também. Faço uma caminhada, tá? De segunda a quinta. E como é que tá? O que o médico diz aí? Tá tudo bem? Graças a Deus já está tudo bem, tudo dentro das ordens. O coração tá bom. Não tem problema nenhum? Não, graças a Deus não. Mas o que o senhor faz para manter o coração assim em forma? Alimentação saudável, caminhada? Não, eu fazia física, né? Na academia do meu irmão. Mas parei, né? Tô com 86 anos, né? E tá sentindo o coração bater plena forma? Não, a mesma coisa. Não tem nada demais. Especialistas alertam que nos últimos anos houve um aumento do número de casos de doenças relacionadas ao coração. Entre os principais motivos estão o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o estresse e o envelhecimento da população. Um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular é o envelhecimento. Exemplo, até antes da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas morriam, tinham uma expectativa de vida em torno dos 40 a 50 anos, né? Nós não tínhamos o número de eventos cardiovasculares que temos hoje. Por quê? Graças a Deus, com a melhora das tecnologias, com a melhora dos conhecimentos sobre as doenças e a possibilidade de tratamento, as pessoas estão chegando a 80, 90 anos. Eu, no meu consultório, eu tenho em torno de 40% dos meus pacientes são pacientes octogenários. E isso é uma realidade nos consultórios dos cardiologistas, né? Então, com o envelhecimento da população, a doença cardiovascular ela começa a ter uma incidência maior. Tá? E o que eu acredito, e com dados da Organização Mundial de Saúde, tá? Até 2020, é a principal causa, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, nós estamos diante de um número atualmente de 15 milhões de óbitos anuais por doenças cardiovasculares. E aí você associa o infarto com o acidente vascular cerebral, né? E isso há uma tendência de aumento com o envelhecimento da população, sim. Como viver mais de forma saudável, de forma a evitar que doenças como essas sejam risco para a saúde, né? Olha, eu acho que a mudança de estilo de vida, ou seja, nós temos que combater os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. Quais são? O tabagismo, o etilismo, o diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade, a elevação do colesterol, são fatores associados ao aumento da chance do indivíduo ter doença cardiovascular. Um fator muito importante, Luciana, eu não tenho como mudar. Esse, até o momento, é imutável, que é o seu polimorfismo genético, ou seja, a sua carga genética. Vovô teve um infarto, o papai teve um também. Eu tenho mais chance de ter infarto de quem não tem na família pessoas que tiveram infarto. Então, o genético eu não posso mudar, mas observe só, todos os outros eu posso. Eu posso combater o cigarro, né? Eu posso fazer com que a pessoa tenha um hábitos alimentares mais saudáveis. Eu posso colocar atividade física que nem remédio na vida do meu paciente. Aí eu acho que o médico cardiologista tem um papel importante de influenciar o seu paciente a combater esses hábitos ruins. Eu, no meu consultório, eu não admito ter paciente tabagista.
Entendeu? Eu vou perseguindo terapias e mostrando para ele o seguinte: olha, nada adianta tratar a sua hipertensão, nada adianta tratar o seu diabetes se você continuar fumando. Doenças cardíacas e o acidente cardiovascular cerebral são as principais causas de morte no mundo, atingindo cerca de 17 milhões de pessoas por ano. Campanhas vêm sendo realizadas para conscientizar cada vez mais a população da importância de prevenir a incidência dessas doenças, que atualmente são as principais e mais frequentes causas de mortes em todo o mundo, com repercussão negativa na economia, nos indivíduos, nas famílias e nos serviços de saúde. Aqui no Brasil, as doenças cardiovasculares, em conjunto, são a principal causa de morte, tá? de mortes anuais. A nossa população tem já tem um aumento da sua taxa, uma taxa elevada com o envelhecimento, de hipertensão, de diabetes. Nós ainda temos níveis muito elevados de tabagismo, tá? E estamos no caminho norte-americano de termos grandes obesos. Nós precisamos ainda de campanhas mais pesadas, campanhas que consigam sensibilizar principalmente a população de baixa renda que eu digo não é só da parte econômica, da parte cultural também, né? Uma observação, isso é uma observação, tá, Luciana? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Você começa a notar, eu faço 2 tipos de consultório. Eu faço um consultório onde eu ajudo pessoas humildes, em que eu não cobro, e faço o consultório privado. A minha taxa de tabagismo no consultório de pessoas que não podem pagar a sua consulta é muito maior do que na população que eu tenho um nível cultural mais privilegiado. Tá? Então, isso fica uma coisa importante. As nossas campanhas... As nossas campanhas, desculpa, Luciana, elas conseguem atingir a população com melhor nível cultural. A gente precisa de um trabalho de campanhas de prevenção na população com menor nível cultural, que só a maioria é da população. É a maioria da população que vai impactar no nosso sistema público de saúde. Então, hoje, uma campanha violenta, uma campanha pesada, maciça de conscientização nas escolas públicas de obesidade, de cortar o tabagismo que começa ali na adolescência. Eu vou reduzir o custo em saúde pública daqui a 20 a 30 anos. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, o nível cultural ele ainda é um fator de grande impacto na saúde cardiovascular. Mas ainda há quem diga que um coração também pode ficar doente por uma dor que atinge centenas de milhares de pessoas. Quem nunca sofreu por um amor não correspondido? Dizem que o coração pode sofrer com outras dores, desilusão amorosa também faz coração doer. É verdade? Até certo ponto sim, né? Tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, mas eu acho que você tem outras coisas que você pode colocar ou depositar suas esperanças no seu coração, né? E aí essas coisas acabam perdendo um pouco a sua importância. No momento meu coração está super bem quanto a isso, mas a gente já passou, né, por esses momentos. Mas aí nada que uma terapia não resolva, um ombro amigo, que aí fica tudo certo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.